Bom dia, ouvinte! Está começando o programa Ligado no Fato, diretamente da Rádio Fato em 300 MHz de frequência. Hoje comemorando os 100 anos do rádio. Vem pra Notícia Brasil! Olá, amigos! Seria mais ou menos assim o início da nossa conversa através do rádio. Quem tem 40 anos ou mais, com certeza vai se lembrar das pessoas com o rádio de pilha colado no ouvido, acompanhando uma partida de futebol. O tempo passa 36 e 45 minutos desta final. O árbitro da partida marca, ele põe as mãos... E o programa do Zebétio, de manhãzinha? Bom dia, meu irmão, minha irmã, bom dia, quinta-feira, entrando no ar agora, com o programa Zebétio que vai até... Ou os casos policiais do Gil Gomes. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas... Além do inesquecível programa Que Saudade de Você, do Eli Correia. Saudade de você, em nome de Epile. Além de tantos outros que fazem parte da história do rádio no Brasil. O rádio nasceu para o Brasil oficialmente em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência do país, com a transmissão à distância e sem fios da fala do presidente Epitácio Pessoa na inauguração da radiotelefonia brasileira. Roquete Pinto, um médico que pesquisava a radioeletricidade para fins fisiológicos, acompanhava tudo e, entusiasmado com as transmissões, convenceu a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que viria a ser a PRA-2. Porém, estudando a história, descobrimos que em 1914, o padre brasileiro Roberto Landel de Moura reproduziu seu sistema para a transmissão da voz humana sem a utilização de fios. No ano seguinte ao nascimento do rádio no Brasil, foi fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje denominada Rádio MEC, ainda transmitindo naquela época sem fins comerciais. Daí, lá em 1932, o então presidente Getúlio Vargas autoriza a veiculação de publicidade no rádio. O primeiro programa fixo de entretenimento em uma emissora foi feito por Ademar Cazé, ainda na década de 1930, e chegou a ter 12 horas de duração. Ademar Cazé seria, anos depois, o avô da atriz e apresentadora Regina Casé. Foi nesse programa que nasceu o primeiro jingle, como passou a ser chamada as propagandas feitas na rádio. Era a propaganda do Pão Bragança. Ai, o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o Pão Bragança. Nos anos seguintes, junto a memoráveis programas, as propagandas eram um espetáculo à parte, como essa, da década de 1940. O tempo passa e os seus cabelos ficam. E essa outra, da década de 1950. Colino, no seu sorriso. E ainda essa, de 1960. São só exemplos de inúmeros que poderíamos mostrar aqui. Outro marco na história da rádio foram as novelas. As novelas que você assiste hoje na TV começaram lá atrás, sendo transmitidas pelo rádio, as chamadas radionovelas. A primeira radionovela transmitida no Brasil pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi Em Busca da Felicidade, de 1941 até 1943. Na era de ouro do rádio, as radionovelas foram fundamentais para que a história do rádio brasileiro se configurasse. Elas estimulavam a imaginação dos ouvintes e projetaram uma série de radioatores que, posteriormente, migraram para a televisão, como Mário Lago, Paulo Gracindo e Lima Duarte. Daí vieram muitos outros sucessos como O Direito de Nascer, Perdão Meu Filho
e vende-se um véu de noiva, por exemplo. E o rádio foi escrevendo a sua história. Em 1955 foi feita a primeira transmissão experimental de rádio FM pela Rádio Imprensa do Rio de Janeiro. Tantos programas pioneiros, tantas transmissões memoráveis. Talvez falando assim, pareça que o rádio ficou no passado com a chegada das novas tecnologias como a televisão e a internet, mas não. O rádio se modernizou junto e permanece vivo diariamente na casa das pessoas, mesmo que elas nem pensem no assunto. Esse senhor de 100 anos mora na sua casa, no seu carro, escritório ou onde quer que você possa carregar um aparelho que sintonize a estação com o programa que você mais goste, naquela hora que você possa ouvir. O futuro do rádio? As primeiras transmissões de rádio digital vieram em 2005 em comemoração aos 84 anos de rádio no Brasil. Já em 2021, a Rádio Cultura do Brasil foi a primeira emissora de São Paulo a transmitir na FM estendida. Com certeza, daqui a mais 100 anos a tecnologia vai ter evoluído ainda mais e esta forma de mídia ainda estará presente no dia a dia de cada um, também de forma tecnologicamente transformada, mas sempre presente. Para finalizar, um agradecimento aos pioneiros dessa história que ainda está sendo escrita e um incentivo aos novos empreendedores digitais para nos trazer mais e mais motivos para contar a história do rádio aqui no canal Ligado no Fato. Dê um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.